Olá pessoal, bem-vindos ao Cinéfilo Recap. Hoje vamos relembrar o filme Na Natureza Selvagem, que é baseado em uma história real, mas antes queria pedir para se inscreverem, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com um amigo. O filme inicia com um rapaz em uma viagem, comunicando a um tal de Wayne que chegou em Fairbanks e que já comprou um livro da fauna e flora local. Não temos certeza onde é Fairbanks. Cenas depois, ele chega de carro a uma região nevada, uma espécie de bosque ou algo do tipo. Como uma forma de ajuda, o motorista responsável pela carona lhe dá uma bota para facilitar a caminhada. E com poucos recursos nas costas ele segue o caminho, um caminho ainda desconhecido para nós mas que vamos descobrir no decorrer do filme. Tem cenas dele se aventurando, caminhando pelo bioma, caçando e sobrevivendo em plena natureza selvagem. Até encontrar um ônibus abandonado, mas com alguns recursos internos, como um colchão velho, em que ele enxerga seu novo abrigo nesse local. Nomeia o veículo de ônibus mágico, e mostra-se feliz pela sensação de liberdade. Faz algumas anotações e revela o ideal de se livrar da civilização e viver na natureza e assina como Alexander Supertramp. A história do longa retorna 2 anos antes, em uma universidade e descobrimos que o protagonista já se formou e o seu nome real é Christopher Johnson McCandless. Em família, o protagonista afirma ter nota para Harvard, e seus pais ressaltam que é ótimo mas é caro e perguntam quanto ainda resta do fundo estudantil e ele diz $24 mil. Christopher mora sozinho e se despede de sua família. Sua irmã, em voz de fundo, ressalta o código moral rigoroso de Chris, o qual julga a si mesmo e aqueles ao redor e a influência dos livros no pensamento de Chris. Ele doa a quantia do seu fundo universitário e fica com apenas poucos dólares no bolso. Se livra de seus documentos pessoais. Segue estrada e aqui percebemos o início prático que o levará ao local que nos foi apresentado no início. Durante a noite, ao dormir em seu próprio automóvel, ele é surpreendido com uma forte chuva que alaga a região que estava estacionado e o seu carro encalha, então ele resolve deixá-lo lá e queima o restante do pouco dinheiro que ainda tinha no bolso. Começa a viver como andarilho. Ele adota um novo nome, Alexander Supertramp, e continua a sua trajetória. Voltando ao núcleo familiar de Alexander, também conhecido como Christopher, há uma tensão perante a falta de notícias, então seus pais buscam informações em seu antigo apartamento, mas logo descobrem que ele já havia saído há um tempo. Somos apresentados a mais uma camada da história do protagonista, que revelam pela perspectiva de sua irmã, conflitos familiares que os acompanhavam desde a infância. Enquanto isso, Supertramp continua a se encantar com sua caminhada e logo consegue uma carona com um casal de hippies. Passa um tempo com eles, tem alguns bons diálogos, cenas bem legais e que transparecem uma boa experiência para o personagem, mas logo se despede. E Alexander retoma mais uma vez a sua jornada, usufruindo do que a natureza tem a lhe oferecer. Então tem-se novamente um salto temporal e voltamos para o momento atual da história, com Supertramp em sua 3ª semana no ônibus mágico e racionando o alimento disponível. Os dias vão passando, a alimentação vem sendo o seu principal empecilho, já que o arroz estava acabando e dependia da caça e coleta de outros recursos. Retoma-se mais uma vez alguns meses antes do encontro com o ônibus mágico, em que Alex faz pequenas atividades para conseguir alguma remuneração, e nisso conhece novas pessoas e tem novas experiências e é em uma conversa em um bar que Alexander revela seu objetivo ao seu amigo Wayne, chegar até o Alasca, ir sozinho e aproveitar a natureza até lá, longe da sociedade. Depois de mais alguns acontecimentos, Supertramp segue a viagem rumo ao Alasca. No caminho, ele tenta conseguir uma autorização para se aventurar em descida de canoa em um rio, mas sem muita experiência e com uma fila de espera enorme, ele desiste da maneira formal, o que é muito perigoso. E o rio se mostra forte, com muita correnteza e é arriscado. Mas o jovem vai em frente. Ele conhece mais algumas pessoas pelo caminho que o indicam a passar pelo México seguindo o rio, uma ideia que agrada a Alex. E segue o seu percurso. Supertramp ainda pensa em ligar para a família, mas desiste. E a trajetória do jovem andarilho continua, curtindo ao máximo cada lugar que passa, apreciando as belezas naturais que vão surgindo, como ele tanto desejava encontrar quando revelou o objetivo de chegar ao Alasca e aproveitar todo esse processo. Depois de muito remar e andar, Supertramp chega ao México. Não demora muito em um abrigo e é pego pegando carona de penetra em um trem, sendo duramente castigado por isso.
Voltamos agora ao ônibus mágico. Em sua 7ª semana, Alexander vai ficando cada vez mais magro e depende de umas espécies de plantas, raízes de batatas silvestres, e da caça para se alimentar. Uns meses atrás, ele ainda reencontra o casal de hippies que conheceu anteriormente, em uma feira de viajantes e revela seu foco em ir para o Alasca e que está buscando se preparar para essa missão. Conhece mais algumas pessoas, se despede dos dois amigos mais uma vez e parte. No ônibus mágico, novamente, os dias vão se passando e as dificuldades vão se intensificando, principalmente para encontrar comida pelas redondezas, que está progressivamente mais escassa. Ele vai se sentindo cada vez mais sozinho e com medo. Anteriormente a isso, vemos mais uma vez uma experiência de Alexander, ao conhecer o Sr. Francis. E aqui temos alguns dos diálogos mais bacanas do filme em minha opinião. Uma relação de amizade e proximidade se constrói entre os personagens. Alex registra em seu cinto também o percurso por onde já passou e até onde pretende chegar. Em mais um salto temporal, a realidade do jovem Supertramp é dura. Está sofrendo com a falta de alimentos e já não encontra mais animais para caçar, está muito magro. Para piorar a situação, ele descobre que algum componente das plantas que ele vinha se alimentando era venenoso e agravou o seu estado de saúde, provocando fraqueza, mal-estar, e intensificou o estado de inanição. Alex se desespera com sua situação, mas está tão fraco que lhe faltam forças para lutar contra a carência alimentar. É válido mencionar que a causa que levaria à morte de Christopher no filme não reflete, completamente, o acontecimento real, de acordo com algumas pesquisas, mas isso posso comentar em outro vídeo. Supertramp vai piorando cada vez mais. E em um dos momentos finais do longa, ele escreve uma frase muito marcante e que revela um pensamento interessante a respeito de sua jornada. A felicidade só é real quando compartilhada. Alexander, ou melhor, Christopher, como ele mesmo se reconhece no fim, percebe que sua hora está perto, agradece pela vida que teve, e falece dentro do próprio ônibus mágico, aquele que lhe foi abrigo durante um capítulo marcante de sua trajetória.